Você se sente engolido pelo estresse e pela sobrecarga da vida moderna? Como se a sua mente simplesmente não desligasse, sempre presa entre a ansiedade pelo futuro e o peso do passado. Você já tentou de tudo: o aplicativo da moda, a nova técnica de produtividade, as promessas dos gurus da internet. Mas no fim do dia, aquela sensação de impotência e ansiedade sempre volta para te assombrar? E se eu te dissesse que a solução não está numa nova tecnologia, mas num sistema operacional para a mente humana com mais de 2000 anos? Um sistema criado exatamente para tempos de incerteza como os nossos. Um guia que não promete mudar o mundo lá fora, mas te dá o controle total do mundo aqui dentro. A gente vive uma grande ironia. Nunca tivemos tanto acesso à informação, tanta conectividade, tantas ferramentas para otimizar a vida. E ainda assim, nunca nos sentimos tão distraídos, ansiosos e divididos. Cada notificação no celular é um sequestro da nossa atenção. Cada notícia alarmante é um soco na nossa paz de espírito. As redes sociais viraram um desfile de vidas perfeitas que nos fazem duvidar da nossa. E o que a gente faz? Corre atrás de soluções que parecem lógicas. Baixamos apps de meditação que nunca abrimos. Compramos livros de autoajuda que viram decoração na estante. Tentamos encaixar nossa vida em bloquinhos de 15 minutos, só para ver tudo desmoronar no primeiro imprevisto. O problema é que estamos tentando consertar um vazamento interno com um balde do lado de fora. Estamos tentando arrumar as gavetas enquanto a casa pega fogo. A verdade, por mais desconfortável que seja, é que a fonte da nossa angústia não está no nosso calendário ou na nossa caixa de entrada. Está em como a gente reage a tudo isso. Mas a boa notícia é que o nosso maior poder também mora exatamente aí. Há mais de 2 milênios, no meio do caos do Império Romano, um mundo de guerras, pragas e traições políticas, um grupo de pensadores criou um sistema à prova de crises para a mente. E eles não eram acadêmicos trancados em torres de marfim. Eram homens de ação. Um era Marco Aurélio, o imperador, o homem mais poderoso do mundo. Outro era Sêneca, um dos mais ricos de Roma e conselheiro do imperador Nero. E o terceiro, Epiteto, nasceu escravo e conquistou a liberdade, não com dinheiro, mas com o domínio da própria mente. Esses homens, os estoicos, sacaram uma coisa fundamental. O mundo externo sempre será imprevisível e, em grande parte, incontrolável. Em vez de brigar com essa realidade, eles a aceitaram e focaram na única coisa onde temos 100% de poder: nosso mundo interior. Nossos pensamentos, nossos julgamentos e nossas ações. O que eles criaram não foi só uma filosofia, foi um manual de treinamento prático. Um kit de ferramentas para construir uma fortaleza interna, uma cidadela mental que nenhuma crise consegue derrubar. Hoje, vamos abrir essa caixa e desvendar 5 desses hacks mentais para que você finalmente assuma o comando. Modelo mental. 1. A dicotomia do controle. O círculo de poder. O primeiro e mais importante hack estoico é a dicotomia do controle. A ideia é simples, mas tem o poder de virar o seu jogo. Funciona assim. Em qualquer situação, separe tudo em 2 caixas. O que você pode controlar e o que você não pode. Coisas que você não controla. O trânsito, o clima, a economia, o que os outros pensam de você, se alguém vai te dar uma promoção ou se vai te amar de volta. Tentar controlar isso é a fórmula mágica para a frustração. É como gritar com a chuva para ela parar. Não funciona. Coisas que você controla, suas crenças, suas escolhas, o esforço que você dedica a algo, sua honestidade, como você trata as pessoas e principalmente sua reação ao que acontece. O exercício diário é se perguntar: isso está dentro do meu círculo de poder? Está preso no trânsito? O engarrafamento está fora do seu controle. Mas a sua reação, colocar um podcast para tocar em vez de socar a buzina, está 100% no seu controle. Alguém te criticou na internet? A opinião da pessoa está fora do seu controle. Mas a sua decisão de ignorar ou responder com classe, em vez de se corroer de raiva, é toda sua. Como dizia o ex-escravo Epiteto, não são as coisas que nos perturbam,
mas os julgamentos que fazemos sobre elas. Quando você foca sua energia só no que pode controlar, você para de desperdiçar força com o impossível e se torna absurdamente eficaz no que realmente importa. Modelo mental 2. A antecipação do pior. Premeditatio malorum. Ok, esse segundo hack pode parecer meio pessimista de primeira, mas confia em mim. É uma das ferramentas de resiliência mais poderosas que existem. Os estoicos chamavam de premeditatio malorum, a premeditação dos problemas. A ideia é visualizar, com calma e lógica, os piores cenários possíveis. Não é para se afogar em ansiedade, é o contrário. O filósofo Sêneca dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. Essa antecipação serve para domar essa imaginação, para treinar a mente para o desconforto. É como um bombeiro que faz simulações de incêndio. Quando o fogo de verdade aparece, ele não entra em pânico. Ele executa o plano. Antes de uma reunião importante, em vez de só torcer para o melhor, tire 5 minutos e se pergunte: o que de pior pode acontecer? O projetor pode quebrar. Alguém pode fazer uma pergunta que eu não sei responder. Eu posso travar. Certo. E qual o meu plano de ação? Se o projetor falhar, eu tenho o material impresso. Se fizerem uma pergunta difícil, eu posso dizer com calma: ótima pergunta. Não tenho a resposta de cabeça, mas vou pesquisar e te retorno. Ao fazer isso, você desarma a bomba do medo. Você troca pânico por preparação. E na maioria das vezes, você percebe que o pior cenário nem é tão assustador assim, e que você é mais capaz de lidar com ele do que imaginava. Você deixa de ser uma vítima do futuro e passa a ser o arquiteto da sua tranquilidade. Modelo mental 3. O olhar de cima. A perspectiva cósmica. Quando a gente está no olho do furacão, nossos problemas parecem gigantes. Uma briga, um erro no trabalho, uma gafe social. Eles tomam conta da nossa mente e viram o centro do universo. Este terceiro hack é uma técnica para encolher esses monstros de volta ao seu tamanho real. É o olhar de cima. Marco Aurélio, o imperador filósofo, fazia isso o tempo todo. Ele se imaginava subindo, vendo sua cidade de cima, depois todo o Império Romano, depois o planeta inteiro, flutuando no silêncio escuro do espaço. De lá de cima, ele via toda a tragitação humana, as guerras, as paixões, as preocupações. E dessa perspectiva cósmica, os problemas que pareciam gigantescos se revelavam como realmente são: pequenos e passageiros. Você pode fazer o mesmo. Quando essa ansiedade bater, feche os olhos. Imagine-se flutuando para fora do seu quarto, acima do seu prédio, da sua cidade. Veja seu país no mapa. Veja o continente e então o planeta, uma pequena esfera azul e branca. Pense nas incontáveis gerações que vieram antes e nas que virão depois. Pense nos bilhões de galáxias lá fora. Nesse palco infinito do tempo e do espaço, qual o tamanho real do seu problema? Isso não é para invalidar o que você sente, mas para colocar em perspectiva. É um lembrete de que a vida é muito maior que essa preocupação. Isso te devolve a calma e te reconecta com a imensidão da existência, limpando o que Marco Aurélio chamava de a poeira da vida. Modelo mental 4. A rocha inabalável. O obstáculo é o caminho. Este quarto modelo talvez seja o mais radical de todos, porque ele vira de cabeça para baixo a sua relação com a dificuldade. A maioria de nós vê um obstáculo como algo que nos atrapalha. Uma demissão, uma doença, uma crise. A gente pensa: eu seria feliz se não fosse por isso. O estoico inverte a lógica. Ele diz: o obstáculo é o caminho. Marco Aurélio escreveu: o que impede a ação, promove a ação. O que está no caminho, se torna o caminho. Isso significa que todo desafio não é um muro, mas uma oportunidade de praticar uma virtude. Coragem, paciência, criatividade, resiliência. Aquele seu chefe difícil, ele não é um tormento. Ele é seu campo de treinamento para a paciência. Uma lesão que te impede de correr?
Não é o fim da linha. É uma chance de aprender sobre seu corpo e outras formas de se exercitar. Perder o emprego? Não é só uma perda. É uma oportunidade forçada de repensar sua carreira e construir algo com mais propósito. Como o fogo, que transforma tudo o que encontra em mais fogo, uma mente treinada usa os desafios para ficar mais forte. Nada é puramente negativo. Tudo pode ser combustível. Quando você internaliza essa mentalidade, nada mais pode te parar, porque até o que foi feito para te parar vira um degrau na sua subida. Modelo mental. 5. A fortaleza interior. O poder do julgamento. E, finalmente, o quinto hack, que amarra todos os outros. É a consciência de que a nossa experiência do mundo não é o mundo em si, mas a história que a gente conta sobre ele. Como Marco Aurélio disse, você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos. Perceba isso, e você encontrará a sua força. Sua vida não é definida pelo que acontece com você, mas pelo que você diz a si mesmo sobre o que aconteceu. Duas pessoas podem ser demitidas. Uma pode enxergar isso como uma catástrofe, a prova de que sou um fracasso, e desmoronar. A outra pode ver como uma chance inesperada de mudar de rumo e sentir uma onda de liberdade. O evento foi o mesmo. O que mudou foi o julgamento interno. Essa é a sua fortaleza interior. Ninguém pode te forçar a pensar de um jeito. Ninguém pode invadir sua mente e te obrigar a sentir raiva ou desespero. As circunstâncias podem te empurrar, mas a decisão final de como interpretar e reagir a isso é sempre sua. Para praticar, crie um espaço entre o estímulo, o que acontece, e a sua resposta. Quando algo acontecer, em vez de reagir no piloto automático, pare, respire. Observe o primeiro pensamento que surge. Isso é horrível. E então, questione esse pensamento. Pergunte: essa é a única forma de ver isso? Existe uma interpretação mais útil, mais forte? Ao fazer isso, você deixa de ser um barco à deriva, jogado pelas ondas, e se torna o capitão do seu navio, navegando com propósito em qualquer tempestade. Isso aqui não são truques baratos. São ferramentas profundas, testadas pelo tempo, para forjar uma mente inabalável. Mas conhecimento só vira sabedoria com a prática. Então, eu tenho um desafio para você se comprometer com essa mudança. Agora mesmo, comente aqui embaixo: eu sou o mestre da minha mente. Ao escrever isso, você não está só digitando uma frase. Você está assinando um contrato consigo mesmo. É o seu primeiro passo para tomar de volta o seu poder interior. A gente passa a vida tentando controlar o incontrolável, tentando arrumar o caos do mundo, quando a verdadeira bagunça está aqui dentro. Buscamos felicidade em conquistas, em validação, em coisas. Tudo frágil, tudo passageiro. A sabedoria de 2000 anos dos estoicos aponta para um caminho diferente. Um caminho mais desafiador, mas muito mais sólido. Um caminho para dentro. Ela nos ensina que liberdade não é não ter problemas, mas ser capaz de lidar com eles. Que felicidade não é ter o que se quer, mas querer o que já se tem. E que a verdadeira força não vem de dobrar o mundo à nossa vontade, mas de alinhar nossa mente com a realidade. Esses 5 modelos são o seu kit de ferramentas inicial. A dicotomia do controle, para focar sua energia. A antecipação, para construir resiliência. O olhar de cima, para ganhar perspectiva. A transformação do obstáculo em caminho, para crescer com a dor. E o poder do julgamento, para erguer sua fortaleza interior. O poder de mudar sua vida não está em um app ou em um vídeo. Ele já está aí dentro. Sempre esteve. Como Sêneca nos lembrou, nenhuma mente está em ordem, exceto aquela que está em paz consigo mesma. Que você encontre essa paz.